Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Hoje a conversa é com a psicanalista a doutora Juliana, que é mestre e doutora em neurofisiologia pela Unifesp. E qual é o assunto? A gente vai falar de mente e corpo. Por que é que você abandona suas dietas? Por que você não cuida da sua saúde? Por que você não dá continuidade? Então eu tenho certeza que esse assunto cabe direitinho aí na sua vida. E se não é para você, é para um amigo, é para um parente, é para um marido, para o filho. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir esse podcast. Então já ativa o sininho, já encaminha o link para aquela pessoa que você tem certeza que precisa ouvir a gente aqui no Vida Saudável em Debate. Eu vou começar pela doutora Juliana, pedindo para que ela se apresente, e depois nós vamos apresentar os nossos membros da mesa. A gente está com um integrante novo aqui, o Luciano, ele vai se apresentar. Mas doutora Juliana, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Lógico, claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o convite, participando nesse podcast que é tão importante, sobre saúde, mente. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou psicanalista, tenho um mestrado e doutorado em neurofisiologia, outras pós-graduações também em fisiologia humana, em psicopedagogia, enfim, e hoje eu atuo no consultório como terapeuta. Muito obrigada. Luciano, pode se apresentar para a gente? Prazer imenso fazer parte dessa bancada. Sou Luciano Viana, já fazemos parte aí dos empreendedores também. E estou muito feliz aí, que a convidada também é uma amiga minha especial aí. Doutora Aline? Boa noite, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, envelhecimento saudável e tudo aquilo que você e seu corpo merecem. Muito obrigada. Doutora Juliana, fala um pouco pra gente o que é a neurofisiologia e como ela pode se relacionar com a psicanálise. Perfeito. A neurofisiologia, ela é uma área que ela está dentro de uma área maior, que é a neurociências. A neurofisiologia, ela estuda o sistema nervoso, desde a parte menor, vamos dizer assim, que é o neurônio, até os circuitos cerebrais mais complexos, Então, a neurofisiologia, ela estuda o funcionamento do sistema nervoso. A psicanálise, ela já é, uma abordagem terapêutica e uma teoria. Ela foi desenvolvida por Freud, que foi um neurologista austríaco, e a psicanálise, ela trata do inconsciente. Então, ela tenta trazer à tona aquilo que está no nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele rege o nosso comportamento, as nossas práticas no dia a dia. Então, essas duas áreas, elas conseguem conversar, se relacionar no seguinte sentido. As duas estudam, a mente, o cérebro humano, uma do ponto de vista psíquico, outra do ponto de vista fisiológico. Eu posso dizer que um é físico e outro é mental. Ah, perfeito. Perfeito. Isso. Isso mesmo. A gente está aqui para falar das pessoas que desistem, É muito comum, eu vejo isso, eu tenho uma loja de produtos naturais, o quanto as pessoas desistem muito, não sei se é fácil, para mim talvez seja, mas para a pessoa talvez não. O quanto as pessoas desistem, o quanto elas são resistentes a cuidar da própria saúde. Quando você fala em cuidar da saúde, parece que fica em segundo plano, mesmo quando as pessoas estão muito doentes. Sim. Ou elas só procuram ajuda quando elas sabem que elas vão morrer, o médico dá quase que uma ultimato para morrer. Por que essa questão é tão complicada para as pessoas? Sim, é uma questão bem complicada e ela tem a gente pode olhar para ela em dois aspectos, Um aspecto a gente pode pensar no próprio cérebro em si, no funcionamento do sistema nervoso e de uma outra maneira a gente pode pensar nas ações psíquicas, Então, em relação ao sistema nervoso, vou explicar para vocês, mas eu vou começar lembrando de duas características principais do sistema nervoso. Uma das características do sistema nervoso é a economia de energia. Ele trabalha com a economia de energia. E uma outra característica dele é que ele busca aquilo que dá prazer. Então, são características do próprio cérebro, E pensando nessas duas situações, economia de energia e busca do prazer, pensando nisso, a dieta e o exercício, eles estão indo contra algo que é natural do organismo, O exercício, por exemplo, a gente gasta energia, A gente sai de um comodismo, E não é prazeroso no começo.
Pelo menos no começo não, né, Luciano? Exatamente. No começo não, depois ele fica prazeroso. E a dieta, a mesma coisa, né? Se você olha para a dieta, ela tem ela vai contra esses dois princípios do cérebro também, a dieta, né? Economia de energia não, né? A gente entra em déficit calórico para conseguir emagrecer. E prazeroso, gente, não tem prazer na comida saudável para quem nunca comeu a comida saudável. Então, não é nada prazeroso. E o nosso cérebro, inclusive, falando de prazer, ele tem alguns circuitos específicos, né, que trazem esse prazer à tona, né, em relação à alimentação mesmo, né, os industrializados, enfim, você vê que eles têm uma quantidade grande de gordura e de açúcar ou de sal, né, são todas substâncias que, quando ingeridas, elas geram liberação de dopamina. A gente tem um circuito bem específico que vicia a gente no prazer, que é um circuito que ele é chamado de via córtico-mesolímbica, se eu não me engano, dopaminérgica. Então, são áreas do cérebro, né, que são interligadas com neurônios, e o neurotransmissor responsável por isso é a dopamina. Então, você come um chocolate. Comer um chocolate lá no mesencéfalo, começa a estimular o neurônio que libera numa outra região, núcleo accumbens, que é lá no sistema límbico, dopamina. Essa dopamina vai até o córtex pré-frontal e te dá uma explosão de prazer. Né? Então, e tudo isso tem uma retroalimentação positiva. Então, quanto mais prazer eu quero. Né? Então, esse circuito é um circuito que a gente chama de circuito de recompensa do cérebro, né? Ou vício-recompensa ou circuito do prazer. E pensando na alimentação, esse circuito é super ativado. Não só a alimentação, né? As redes sociais hoje em dia, né? As a curtidas, gratificação. né? Exatamente, a gratificação tá toda em cima disso. Por isso que quando a pessoa come um docinho, ela mais vontade tem de comer. Exatamente. E no começo, quando você fica... Tem gente que às vezes faz uma dieta muito restritiva e corta o açúcar. Abstinência. Entra em abstinência nos primeiros dias aí, chega a ter dor de cabeça, tremedeira, porque é como se fosse um vício. Eu já li a respeito até que comparam o açúcar com o vício da cocaína. Na verdade, a via é a mesma, né? A via é a mesma, uma via de vício-recompensa. Então, tudo aquilo, lógico, as áreas estimuladas são outras, mas tudo aquilo que, né, gera o prazer, libera a dopamina, você tende a repetir. Porque né? tem pessoas que conseguem fazer essa troca rápida, né? Assim, tem gente que hoje eu não vou comer mais açúcar a partir de hoje e realmente consegue ficar, às vezes, anos sem comer açúcar de um dia para o outro. E tem pessoas que precisam realmente de uma transição. Isso é deficiência? Isso é de cada um? É falta de vitamina? Falta de quê no cérebro? Então, Luciano, tem várias correntes filosóficas a respeito disso, né? O vício em alguma coisa, toda vez que você tenta sair do vício, você entra nesse mecanismo de abstinência. Mas tem um tempo para o organismo, né, reagir a isso e gostar da nova realidade, né, se adaptar à nova realidade. Tem muitas pessoas que colocam data nisso, dias, sabe? Tempo. Sim. Então não sei se já ouviu falar do jejum de 21 dias. Sim. Depois de 21 dias você acostuma. Daí tem uma outra equipe lá que fala depois de 66 dias você acostuma. Mas na verdade não tem nada comprovado a respeito disso, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada indivíduo tem um porquê deixar aqueles hábitos e trazer, né, um novo. E isso também tem a ver com os outros motivos do abandono, né, de uma vida não saudável, né, que tem a ver com os motivos psíquicos mesmo. Então, às vezes, a gente não adianta olhar só para o neurológico e falar assim, é isso, acabou. Então, daqui 1 mês, 2, você vai conseguir trocar a dieta e conseguir fazer exercício. Não é assim, né? Tem que ver o que aquilo representa para a pessoa, né? A comida representa uma coisa para mim, representa uma coisa para você, outra para a Aline, outra para a Edi, né? E, às vezes, o conteúdo é muito mais profundo daquilo. Os nossos padrões repetitivos, sabe? Associado à desistência. Então, teve um podcast, inclusive, que eu cheguei a falar sobre também a recompensa na infância. Aí falou a língua da psicanálise, hein? Porque assim, quebrou o brinquedo, vamos comprar um chocolate. Foi mal na prova, tá doente. Tá doente, doente. É a fome emocional que a gente fala, Tomou né? a vacina, doeu, vamos lá, naquela... Sorveteria. É terrível, realmente, assim, a ideia é que assim, a nossa mente, né,
né? Ela vai se desenvolver ali nos primeiros anos de vida. Para Freud, tem as fases, né? As fases psicossexuais do desenvolvimento. Então, até ali uns 10, 12 anos, desenvolveu tudo. Então, tudo que acontece nesse período, ele é extremamente importante. Geralmente, ele dita a sua vida no dia a dia, né? Porque os traumas, os conflitos, as memórias, elas entram no piloto automático, no inconsciente. E a gente começa a fazer aquilo sem saber por que tá fazendo, né? Tem pessoas, por exemplo, que falam que para relacionamento tem dedo podre, né? Eu sempre separo e caso, ou namoro e desnamoro, enfim, e os caras sempre me traem no final. Um exemplo, né, que eu já tive no consultório. Na verdade, esse ciclo repetitivo, esse looping que essa paciente, por exemplo, estava dentro de um mecanismo inconsciente dela mesma, né? Ela passou a vida vendo o pai traindo a mãe. Então, ela queria se vingar, de alguma maneira, daquela situação, né? Então, o inconsciente, tudo que não ficou bem resolvido, ele coloca em piloto automático para você passar por aquela situação mais e mais e mais vezes até você conseguir consertar aquilo. Só que a gente não sabe que a gente tem que consertar, porque às vezes a gente nem sabe o que está no nosso inconsciente, né? Não é todo mundo que faz terapia, que tem autoconhecimento. Então a gente deixa aí. Então, para a comida é a mesma coisa. Para o exercício é a mesma coisa. A comida para cada pessoa significa algo, né? E a gente tem que, lógico, na análise, buscar a fundo o que significa comer, né? O que significa o prazer da comida, o que significa engordar para a pessoa, né? Às vezes é uma maneira de chamar a atenção dos pais, né? Lá na infância, a pessoa comia porque a mãe brigava, então assim ele tinha a atenção da mãe. Então ele desenvolve isso na mente. Então, enquanto eu estiver obeso, eu tenho atenção e amor dos outros. Quando eu não tiver, eu não tenho. Então, tem vários mecanismos cerebrais associados, né? A dieta, o exercício, e daí cada indivíduo é um indivíduo. A gente tem que analisar um por um nesse sentido. Uma coisa que eu vejo que é muito comum para mim na loja, e que às vezes eu falo, mas por que isso acontece? Às vezes eu vejo, por exemplo, o cliente vai lá, tem um salão em frente à loja, do outro lado da rua. Tá. A pessoa atravessa a rua e entra na minha loja. A pessoa tá linda. Deixou ali naquele salão com um salário mínimo. Aí quando entra na loja e você fala de um produto saudável, a pessoa fala, R$40 é muito caro. Não vou comprar R$40 esse produto. E aí eu fico me questionando, eu falo assim, mas não é caro se deixar ali um rim no salão, né? Que é uma beleza temporária, que você vai lavar o cabelo no dia seguinte nunca mais fica igual o que tá no salão. Mas quando você fala de colocar um alimento saudável na mesa, é muito caro, não dá pra comer, não dá pra ser saudável pagando caro desse jeito. E aí eu sempre falo, caro é a conta da farmácia. Exatamente. Essa conta é muito cara, entendeu? Essa é. Mas aí eu falo, gente, o que eu falo? Eu fazendo psicanálise aqui com a doutora. O que eu falo para essa pessoa? Porque a vontade, às vezes, de falar é o seguinte: minha amiga, só me conta quando você deixou. Me mostra o ticket do cartão de crédito ali, do meu vizinho da frente, que eu vou te contar que você vai comprar aqui o que você vai comer o mês inteiro com o que você deixou lá de 3 horas no salão. Nada contra salão de beleza, gente, mas... Da academia com a pizza. Também. Porque hoje você encontra academias de R$100, R$150 por mês. Boas academias. Boas academias. Só que a pessoa fala que não tem R$100, R$150 por mês. Mas toda semana pede 2 pizzas, que dá mais do que isso. Então, a pessoa deixar de comer uma semana a pizza, ela paga 1 mês de academia. É verdade, é verdade. O ser humano, ele é mesquinho pra saúde. Eu tenho academia e acontece isso. Pessoal, tá caro, falam. Você vai vir 24 vezes, você vai vir 24 dias na academia. Se você dividir, você tá pagando menos do que um café. É isso que eu ia falar, então, menos que um café. Você realmente acha que você não merece treinar. Aquele valor pra você, você não merece treinar por R$150, um exemplo. Então, as pessoas, um exemplo, massagem. Por que eu não faço massagem? Porque é caro. Mas vai comprar um remédio que é 3 vezes a mais do que o massagista. Nutricionista, por que você não vai? Porque é caro. Só que você come todo dia errado e você vai parar onde? Na farmácia de novo. Isso vai. Desde um personal, desde uma massagista, um nutricionista, até roupa, um exemplo. Uma mulher, às vezes um homem não compra uma roupa boa para poder treinar. Tem que ser a pior roupa que ele tem para começar a treinar. Suplementação, é caro comprar suplemento. Aí você falou, o McDonald's é um suplemento dele, que vai passar a mão no outro dia. Isso tem várias abordagens, né? A gente pode olhar isso de diversas maneiras. Mas o que chama muito atenção hoje na sociedade é o imediatismo,
né? A gente vive numa sociedade imediatista. As tecnologias trazem a gente para isso, resultado rápido, gratificação rápida, né? E quando a gente pensa dessa maneira, tudo aquilo que é superficial é mais rápido, né? A saúde é uma coisa que você, com certeza, é um investimento a longo prazo muito melhor. Mas é a longo prazo. E ninguém vê a cor do seu cocô, né? Exatamente. Você não vai postar na rede social a saúde do seu intestino. Então, isso verdade, não dá curtida. Não. Isso, por exemplo, é o imediatismo, né? O imediatismo seria um fator muito importante. E um segundo fator está relacionado à prioridade. Né? Cada ser humano tem os seus valores, né? E tem suas prioridades. Então, é o que o cérebro vê como prioridade, não é o que ele quer, muitas vezes, que seja prioridade. Lógico, todo mundo hoje em dia tem acesso a um monte de periódico, de podcast, enfim, né? A literatura sobre ser saudável. Todo mundo sabe que é muito mais saudável ir para uma academia pagar do que comer uma pizza, né? Mas daí vem o imediatismo. Qual que me dá mais prazer? A pizza momentânea, né? Momentânea, exatamente. E vem o imediatismo. A pizza dá o prazer, mas ela não vai dar o retorno, né? Que tá lá atrás. Até tem uma frase bem interessante, se eu não me engano é de Dalai Lama, né? Que ele fala assim, uma coisa é felicidade, outra coisa é prazer. Nem tudo que te traz prazer traz felicidade, né? Então, a gente tem que focar nisso, pensar sobre isso. E daí é a questão da superficialidade, do resultado rápido, do prazer, né? Que tá tá hiperestimulado na sociedade de hoje. E quando a gente pensa assim, qual que é o momento que eu preciso indicar para o meu paciente, por exemplo, procurar um psicanalista para me ajudar até mesmo no tratamento? Sim, então, na verdade, o profissional pode indicar, mas nem sempre o paciente vai até o terapeuta, porque é uma decisão muito, muito própria. Assim, por exemplo, como algumas pessoas têm vícios, né, em algumas drogas, enfim, elas precisam tomar consciência de que elas precisam de ajuda para receber ajuda. A pessoa, por exemplo, que quer fazer uma dieta e não consegue, ela tem que entender que ela não consegue. Então, qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas se auto-sabotam, né? Amanhã eu começo, né? Ah, mas é só hoje. Ah, mas daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, eu mereço, né? Isso é a coisa mais, assim, fadada ao fracasso que existe. Isso são tentativas e falhas, né? Que o indivíduo entra. Então, ele precisa entender que ele não consegue sozinho. Ele precisa entender. E quando ele entende isso, né, lógico, a orientação de um profissional, ele busca a terapia. E na terapia, daí ele vai entender por que ele não consegue. Porque não é tão simples, né? Porque a gente não consegue, não é só neurológico, né? É algo bem, bem emocional e psíquico associado a isso. A terapia, ela vem por último, assim, eu como personal, então a pessoa que tem condições começa com o personal, aí do personal a gente consegue jogar ela no médico, do médico ela pula pro Nutri, e o terapeuta, ela tem uma restrição muito grande de ir pro terapeuta. Todo mundo tem. Você precisa de um psicanalista, você precisa de um terapeuta. Você conversando como personal, você consegue fazer isso, mas você faz depois você passar pelo Nutri e pelo médico. De cara, é bem difícil. Eu acho que tem muito a deveria ver ser invertido. O psicanalista deveria ser o primeiro, na verdade. Entender a fonte, que depois tudo flui, né? Eu acho que é muito assim da sociedade em si, né? Você sempre ouve falar, né? Ah, não vou na psicanálise, não vou na terapia, isso daí é coisa pra gente louca, enfim. É o que a gente mais ouve, né? Eu não preciso disso, imagina, né? Eu não preciso disso. Então a pessoa não entende que assim o maior investimento que ela faz é nela mesma, né? Tanto mental, quanto corporal, quanto no exercício. O maior investimento é na gente mesmo que a gente tem que fazer, né? E as pessoas não entendem isso. E a gente investe com autoconhecimento, né? Então, eu quero viver a minha vida. Eu não posso mais deixar o piloto automático controlar a minha vida. E como que eu faço para eu ter poder de decisão na minha vida? É me conhecendo, é sabendo quem eu realmente sou, né? Tirando as coisas do inconsciente e trazendo para o consciente. Então, por que eu faço isso? Ah, por conta disso, né? Vamos tratar isso, vamos relembrar, vamos recordar, vamos ressignificar, né? Para aquilo já não ser um padrão repetitivo na sua vida. E a gente vê muitas pessoas que fizeram bariátrica e que se não faz um acompanhamento psicológico... Não dá, né? Volta. Volta. A pessoa nem se curou, na verdade, né? Ela só fez uma cirurgia física, né? Na verdade, é um sintomático, né? Igual uma dipirona para dor de cabeça, né? É uma remediou. Coisa... remediou ali e mesmo assim não vai segurar, né? A mudança tem que vir de dentro para fora. Efetiva, né? Eu trabalho muito
com os meus pacientes a longo prazo, eu falo. Lógico que a gente pode emagrecer muito rápido, em 2, 3 meses, ter um bom déficit aí, mas eu gosto de pensar a longo prazo. A pessoa que está acostumada a comer aquela quantidade de comida, entrar numa dieta 100% restritiva a partir de segunda-feira, poucos conseguem. Receita por por um fracasso, período. né? E depois, quando ela abandona, ela volta. Então, eu prefiro trabalhar com pequenas mudanças. Perfeito. Então, assim, eu não sei dentro da psicanálise se isso é interessante ou não, mas Perfeito. eu cheguei até a deixar pão de queijo na dieta do meu paciente, que ele comia todo dia. O outro que comia doce de leite, eu deixei. E fiz pequenas mudanças que, com o passar das semanas, dos meses, a gente vai ajustando a dieta, porque você tirar tudo da pessoa é muito complicado. E é perfeita a sua abordagem, perfeita. Até parabenizo você por ter essa visão. De verdade. Obrigada. Se todos tivessem essa visão, né? Porque não é o emagrecimento em si, né? É uma adaptação, mudança. E pela sociedade imediatista, falando isso de novo, né? Eles querem resultado para ontem, né? Então eles olham aquele resultado perfeito, eles acham que eles vão chegar ali amanhã. Vou baixar um app aqui, vou emagrecer 20 quilos. Não existe Aliás, isso. tem gente vendendo isso na internet, né? Tá pois cheio de gente Você pode até vendendo. conseguir emagrecer 20 quilos muito rápido, mas a que não consegue custo manter. você vai emagrecer e você vai manter? Exatamente. Eu não vejo as pessoas A manterem. mudança assim, verdadeira, ela é uma mudança lenta, não é uma mudança rápida. Falo até para os pacientes, né? Você pode querer um corpo perfeito, né? Você pode querer uma alimentação perfeita lá na frente, mas você tem que pensar que você vai ter que criar objetivos a curto prazo aqui até chegar lá, senão você desanima. Você não chega lá do dia pro outro, você desanima, né? O fracasso, o medo do fracasso, você volta. Então, a gente tem que viver todos os dias aquela dieta, todos os dias aquela transformação, até chegar onde tem que chegar. Eu tenho né? pacientes que não comia fruta nenhuma. Aí, olha, de E aí inserir você fruta, não importa se aumenta caloria nem nada, mas Então assim, tem paciente que não come fruta nenhuma. Aí você começa... Que fruta você... eu gosto de banana. Então tá bom, vamos começar bem. com banana dia sim, dia não? Daqui a pouco, quando volta no consultório, nossa, doutora, eu já tô comendo laranja, mamão. E daí abandona o chocolate pra comer a banana. Olha que perfeito, não é? É maravilhoso É isso. adaptação. O ser humano, ele tá se perdendo muito, né? Nas tecnologias, nesse ritmo de vida que a gente tem, né? A gente entra em autossabotagem, por exemplo. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. E daí a felicidade não chega nunca, porque ela tá aqui no processo. É no processo, é no dia a dia que você tem que ser feliz, né? Não é só quando você alcançar aquele resultado. E as pessoas... É aquela historinha lá da lebre e da tartaruga, que tem das crianças, né? Um conto, né? O pessoal subestima a tartaruga, mas é a tartaruga que chega lá no final da corrida, né? A lebre perde. É a filosofia que a gente tem que trazer pra vida. Transformações duradouras, elas vêm em longo prazo. E o tal do eu mereço, né? A gente ouve muito. Hoje eu mereço tomar uma cerveja. Hoje eu mereço, gente. Vou tomar a hora que eu chegar em casa. Acho que é mudança de hábitos, né? Eu falo que o segredo mas está tem na a prevenção, questão, né? As pessoas são mesquinhas para prevenção. Então, assim, hoje eu falo, vai numa massagem sem ninguém precisar. Procura um psicólogo sem ninguém te orientar. Faça uma atividade física, qualquer uma, sem ninguém fazer nenhuma orientação para você. Porque tudo o médico me pediu, meu amigo me falou, no podcast estava falando isso. Então você tem que fazer sempre uma prevenção. O pessoal não gosta de gastar com a prevenção. Ele prefere estar no estado crítico, aí você vai gastar tudo. Eu falo, quando cai no hospital, você gasta tudo. O que tem e o que não tem, Pode né? falar, pode falar. Uma outra coisa que eu vejo muito na loja é quando a gente fala de prevenção, sempre vem a desculpa de que o outro não me ajuda. Então, o alimentação. outro. Eu queria mudar a minha alimentação, mas meu marido não gosta de comer essas coisas. Então, não adianta eu tenho que comer o que meu marido come. O outro, Né? Então, eu sempre tô justificando a minha atitude baseada na atitude do outro, né? Isso é muito comum também. Sim. Isso é comum em várias vertentes. Falando da dieta em si, né? E sobre o tema, aliás, que a gente está abordando aqui, quando a gente tira a responsabilidade da gente e coloca no outro, né? É uma coisa assim, eu não quero assumir. De alguma maneira, né? E esse assumir, na verdade, não é assumir, tipo, eu não consigo mesmo, eu não posso. Não, é se conhecer, né? É se conhecer, é entender o
que você quer, o que você não quer, o que você pode, o que você não pode. Então, isso vem, assim, isso daí é quebrado a partir do autoconhecimento. Quando a pessoa se entende, a pessoa se conhece, ela sabe até onde ela vai, até onde é responsabilidade dela, onde começa a responsabilidade do outro. Então, a gente fala muito de um processo de individuação que a gente sofre, né? Costumo dar o exemplo para os meus pacientes de uma máscara de avião, né? Então, quando você vai andar de avião, daí a comissária fala, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Primeiro veste em você, depois em quem está do lado. E por que isso? Porque quando cai, né, a pressão ali, você sofre falta de oxigênio, que é a hipóxia. Quando você tem hipóxia, você vai desmaiar em algum momento, vai perder a consciência. Mas se você perde a consciência e alguém rapidamente dá oxigênio, você volta. Você não morre, né? Então, se eu perco tempo colocando a máscara no meu colega e não consigo colocar em mim, não coloco nele nem morre os dois. Esqueceu entendeu? dele. Agora, se eu coloco em mim, por mais que ele esteja desmaiado, ainda consigo salvar ele. E isso é para nossa vida, né? A gente primeiro tem que se cuidar. Se amar não é egoísmo, não é egocentrismo, é um processo de autoconhecimento, de autoamor. Porque quando você se ama, quando você se cuida, você consegue cuidar dos que estão à sua volta. Você assume responsabilidades, né? Daí a gente vai até longe. Lá, Jesus falava, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar antes, né? Para poder amar o outro. Então, assim, responsabilizar o outro é a coisa mais fácil que tem. É o que eu a vejo coisa mais muito. fácil que tem. Aí eu não consigo perder peso por causa do meu marido que não come saudável, né? E o que eu falo que não existe alimento proibido. Não, Se, por exemplo, todo sábado à noite é o momento de comer em família, você não vai tirar sua marmita de alface, batata doce e frango, enquanto tá todo mundo comendo, sei lá, a pizza, ou mesmo o almoço de domingo na casa da avó. Você não precisa se restringir. Não é um almoço, não é uma pizza, não é um chocolate, não é uma saída que vai fazer diferença na sua dieta. Porque eu acredito que precisa muito mais você estar de bem com você mesmo e mente também, do que aquele sofrimento. Porque às vezes você deixar de ir na sua avó, comer aquele macarrão de domingo, vai te dar mais sofrimento do que comer. É a mesma coisa de chocolate. Às vezes a pessoa é chocolatra e fala, uma vez por semana eu vou comer o chocolate. Não vou mais comer, vou cortar. Eu tenho um paciente que falou, vou fazer um mês sem chocolate. Eu falei, pra quê? Pra daqui um mês você voltar? Prefiro que você coma todo dia um quadradinho. Que é muito comum, que eu também não consigo entender. Porque é saúde mental. E depois da falha vem a autopunição, né? E daí vem a autopunição, vem a falha. Vem a falha, vem o fracasso. Se eu não conseguir, não vou, né? Não fazer quero mais, né? mais. Não quero mais. Exatamente Isso que isso. você falou nas entrevistas da minha empresa, você faça essa pergunta para as pessoas, né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí começa, meu marido, ou minha esposa, ou minha mãe, ou meu pai. Aí vem, ou meu filho, aí vai indo. Aí você fala, não, como não? Deus, não. Quem? Meu cachorro, já chegou até chegar o gato. Aí eu pego a câmera aqui e viro. Eu falo, é você. A pessoa começa até a chorar. Você viu que você falou quase 10 pessoas e você não falou você? Isso é o ser humano. Então o ser humano se preocupa em fazer uma comida boa pro marido, pros filhos, e ela acaba comendo a comida deles. Sendo que ela poderia fazer uma boa alimentação para ela. Não faço atividade física porque meu marido não faz, minha esposa não faz, meu amigo não vai. É individual. É individual, é individuação, A né? dieta eu sempre assim. Eu sempre comecei a dar aula para casa, ou pro marido, ou pra esposa, e daqui a pouco na hora que fui ver eu tava dando aula para casal. Então o que eu falava às vezes pra esposa, não fala nada pra ele. Faz a alimentação sua, não convida ele pra treinar e não pede pra ele comer a sua comida. Automaticamente ele vai começar a fazer o que você tá fazendo. E vice-versa quando era o homem, nem chama ela. Espelha, Então começou a mudar o corpo, ele sai todo dia, vai fazer a caminhada, final de semana, se alimenta bem. A mulher fala, o quê? Vou atrás desse cara aqui. E vice-versa. Então tem muitas coisas que é o exemplo. Não precisa ficar falando o tempo inteiro. É isso mesmo, espelhamento, né? O ser humano tem essa facilidade. É tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Exatamente, para os dois lados. Outra coisa que eu vejo muito na loja, não sei se você vê isso também, Aline, se vocês veem, é a questão da pessoa ter orgulho de ter uma doença rara. Sim. Então, às vezes a pessoa chega lá, ela chega até com um sorriso, não fui diagnosticado com a doença que é rara, 1 em 30 milhões de pessoas tem essa doença e eu tenho, não posso comer, sei lá, tô chutando, amendoim muita gente não pode comer, mas sei lá, não posso tomar água, tô chutando aqui. Mas eu sinto, assim, um certo
prazer na pessoa. E ela parece que ela tá feliz de ter aquela doença. Ela gosta Não de é? ser vitimizada, eu acho. Ou não, É tô uma errada. vitimização, não deixa de ser Ou uma as pessoas vão vitimização. olhar para Mas ela a com questão mais cuidado. é ser vista, né? Pessoas assim, pelo menos o que eu, né, acompanho no consultório, são pessoas que na infância elas não tiveram o olhar dos pais, né? Os pais, por algum motivo, não tinham a visão para elas, né? Ou trabalhava muito, ou eram divorciados, ou foi criado pelo avô, pela avó, alguma coisa do tipo. Então, os pais não deram o devido valor, né? Valorizaram aquela criança. Então, cresce um adulto extremamente carente, né? Eu preciso que o outro me ame para eu enxergar que eu estou vivo. E se o outro não me ama, eu não estou vivo. Então, eu tenho que aparecer de alguma maneira para o outro me ver. E assim como o outro me vê na mente, o outro me ama, eu existo, né? Então, vem a vitimização, por exemplo. Ela tem uma coisa que ninguém tem. Você tem que olhar para ela diferente, né? Você tem que entender que o problema dela é grande. Você precisa ajudar ela. Então, é a base até de um pensamento, que a gente não é o assunto aqui, mas de um padrão narcisista, né, da humanidade. É mais ou menos isso. É triste a gente ver, porque na loja a gente não tem muito o que fazer, né? É dar a amor. gente tenta ajudar a pessoa ali, indicando alimentação e tal. Isso. Mas é muito comum, gente. Acho que, sei lá, a gente recebe uns 4, 5 casos por dia. E se você, nesse momento, assim. acolhe, você deve fazer isso, né? Acolher, pra pessoa é um bálsamo, né? Você tá ali Uma terapeuta. tratando É uma ela, terapia, tá sim, amando ela, com né? certeza. A pessoa ainda não conseguiu entender que ela precisa se amar. Que ela precisa pegar a mãe e o pai dentro dela e se maternar e se paternar. Não esperar que o outro faça isso por ela. Né? Então, é a base da infância. Tudo que aconteceu, enfim, que traz Doutora, uma pessoa tá assim. tudo relacionado à infância? Olha, Assim? daí pegou, hein? Agora falou uma Não, pergunta importante. Tô digo as brincando, crenças, eu digo sim. vitimismo, coitadismo, a Também preguiça, pode ser a alguma coisa da procrastinação. adolescência, Então, da vida pra adulta. psicanálise, pra Freud, é tudo na infância, né? Tudo que acontece enquanto a sua psique está se formando, né? Depois que se formou, é só questão de modular isso. Para outros terapeutas, por exemplo, o aluno de Freud, que morreu brigado com ele, Jung, que veio depois, enfim, Outras né? linhas, né? Outras linhas, eles acreditam que os traumas também, em outras fases da vida, eles podem, sim, gerar alguns problemas, né, no comportamento, enfim, das pessoas. Independente da idade. Independente da idade. Mas para psicanálise, a única coisa que pode afetar o seu cérebro, ela só afeta enquanto ele está em desenvolvimento. Depois de desenvolvido, é como se ele criasse um mecanismo ali, que aquilo é ele, e dali para frente é só replicação de padrão, né? Só replicação de padrão. É mais ou menos assim. Com essa geração que tá aí, eu não quero ver o que vai ser daqui a 30 anos. É verdade, é verdade. E qual que é o primeiro passo que você recomenda para alguém que quer começar a mudar seu comportamento em relação à saúde, mas se sente bloqueado emocionalmente? Tá. Olha, o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda, né? E reconhecendo que precisa de ajuda, buscar um terapeuta. No meu caso, lógico, vou puxar para psicanálise. Procure um psicanalista, né? Mas a base disso, de ir para terapia, é se autoconhecer, né? Então, quando eu entro no processo de autoconhecimento, eu trabalho os traumas, os conflitos, as ações, tudo da infância que fez, que formou quem eu sou hoje. E daí eu entendo padrão de looping, né? Repetição de ciclo. Eu aprendo o meu limite, até onde eu vou, a partir dali eu não posso ir, né? Então, eu entendo quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou, eu tomo a rédea da minha própria vida, né? Então, ali eu tenho um livre-arbítrio. Ali eu escolho por mim. Tem até uma frase muito linda do Jung, que é um aluno de Freud, enfim, o pessoal, né, vai falar que eu tô falando mais de Jung, mas tudo bem. Mas ele fala assim, até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida. Sim. E você ainda vai chamar isso de destino, né? Você fala assim, é meu destino mesmo, porque o inconsciente está pilotando sua vida. E não tá certo. Quando você se torna consciente, você traz o poder para sua mão, poder de decisão. E é maravilhoso como isso acontece dentro da psicanálise, né? É um processo muito bonito, é um processo de transformação mesmo.
E é verdade, porque eu vejo muita pessoa falar assim, mas eu sou diabética porque minha família inteira é diabética. Aí você fala assim, mas é diabética o quê? Tipo 1? Não, Ai, tipo ó. 2. Não, minha família inteira tem colesterol alto. A gente não tá falando que tem a questão genética, né? A gente sabe que tem, ela tem um peso, ela tem uma importância. Mas a gente sabe que geneticamente 30% só, no máximo. Mas O restante tem. o que a doutora falou, do espelho, né? Exatamente. De quem você tá do lado. Você pode perceber que quando você vê uma criança obesa, infelizmente os pais e a mãe são também é. obesos. Nossa, eu vejo isso todo dia. É verdade. Aí a mãe ainda tem cuidado de falar, em casa todo mundo come saudável. Todo mundo come saudável, é impossível. E isso é bem interessante, que a gente pode olhar tanto do ponto de vista da psicanálise, quanto do ponto de vista da constelação sistêmica. Vocês já ouviram falar de constelação? Sim. Dentro da constelação tem uma lei bem interessante, chama Lei do Pertencimento. Né? Essa lei, ela fala mais ou menos assim, olha, para você pertencer a um grupo maior, que é muito importante para o ser humano pertencer a um grupo maior, você tem que ser igual a eles, né? Então, meu avô era obeso, meu pai foi obeso, eu tenho que ser obesa. Isso não está no seu consciente, é um padrão morfogenético que vem inconsciente entre as gerações. Então, eu tento emagrecer e não consigo. Por que eu não consigo? Senão eu não faço mais parte da tribo, né? Exatamente, eu não sou mais do clã, né? Então é uma coisa bem inconsciente, um padrão morfogenético que vem de geração em geração. Então, ali na constelação, a gente quebra esse padrão. A gente entende que a gente participa daquilo mesmo sem parecer com aquilo, né? A gente olha pros antecessores, né, mentalmente falando, e entende que aquilo é deles, eu posso ser diferente, né? Eu pego o que é meu e sigo, e deixo com eles o que tá ali com eles. É o padrão do pertencimento, que a gente pode falar de espelhamento também, né? Porque eu quero ser igual ao meu pai, que eu quero ser igual à minha mãe, né? Eu sou doente tanto quanto eles, né? Dá pra analisar isso de até várias dentro maneiras. da própria escola, do trabalho, da Exatamente, adolescência. exatamente. Que é muito comum nos adolescentes. Que aí a gente traz participar de um lado, grupo, né? Que tem muito adolescente entrando aí num quadro de anorexia, bulimia, Sim. porque quer entrar naquele padrão que às vezes as amigas são mais magrinhas, quer ficar magrinha também. Tá na mesma frequência, né? Isso é muito forte para o ser humano, né? O pertencimento, né? Como se, assim, os animais mesmo, eles participam de grupos maiores, né? Enquanto eles estão dentro do grupo, eles estão protegidos, eles têm comida, né? Eles têm uma vida ali no meio. Então, para o ser humano, não é diferente. Então, tem o grupo da academia, tem o grupo da faculdade, tem o grupo, sei lá, da igreja, tem o grupo, sabe? Tem vários grupos e a gente, para se sentir bem... Se adapta. A gente quer pertencer, né? Isso até você entender quem você é. Porque quando você entende quem você é, você não precisa mais de grupo. Você pode migrar, inclusive, entre eles sem problema nenhum. Para ser aceito, né? Você não precisa ser aceito por ninguém, né? Você entende. Por que as pessoas demoram para se entender esse eu mesmo? Que eu acho que eu tenho muito essas perguntas de alunos, né? De pessoas, tipo, eu não me encontrei ainda em qualquer idade. Desde um adolescente até uma pessoa de 60 anos falando, eu não me encontrei ainda na minha vida. Não sei o que eu tenho para fazer, não sei meu propósito, não sei minha missão, não sei se eu estou no caminho certo. Isso é conhecimento, isso é estudo, é frequência de pessoas, isso tem alguma coisa lá dentro que está afetando. Assim, uma pessoa que faz terapia não fala isso, tá? Só pra falar. Quem faz terapia, na verdade, tá se autoconhecendo, então ele sabe bem o que quer e o que não quer, e o que vai fazer e o que não vai fazer, né? Então ele entende quem ele é, ele tem o poder de decisão depois da terapia. Mas antes da terapia, sabe, Lu? Tem várias questões. Tem até uma teoria bem interessante, que é mais ou menos assim, olha. Enquanto você é criança, jovem, né, adolescente, jovem, adulto, até ali mais ou menos entre 30 e 40 anos de idade, você joga a sua energia para fora. Então, o que é energia para fora? Libido. Libido é uma energia de vida, não tem nada a ver com sexual. Então, energia de vida. Então, eu trabalho, gasto energia do trabalho. Eu caso, gasto energia no casamento. Eu tenho filho, gasto energia com os meus filhos. Eu estudo, gasto minha energia com os estudos. Então, a minha energia ela vai nessa direção, para fora. Depois dessa idade, a gente entra num processo bem interessante, chama metanoia. É quando essa energia ela vira para dentro, né? Então, o que eu gastava lá fora, agora eu gasto aqui dentro. Então, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber qual é o meu dom, eu preciso saber do que eu sou capaz. É como se seus olhos estivessem direcionados para fora até metade da vida.
E da metade da vida pra frente, você olha pra você mesmo. É a hora que começam os questionamentos, né? Então, você vê assim, lógico, quando não é algo específico que os pais trazem, o adolescente ao consultório, alguma coisa assim, você vê que a maioria das pessoas que procuram a terapia é de 30 anos pra cima, né? É muito difícil. Que quando começa esse questionamento, Exatamente. desse olhar pra dentro. Esse olhar pra dentro. E isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Eu comecei a fazer terapia aos 33, exatamente. E tem, lógico, né? Tem pessoas que entram nesse processo antes, tem pessoas que nunca entram nesse processo e morrem repetindo padrões inconscientes. Cada indivíduo é um indivíduo, mas é basicamente isso. Interessante. Autoconhecimento é tudo, né? Você vê que até os filósofos, né? Nietzsche, Jung, psicólogo, Freud, psicanalista, neurologista, todos eles usavam uma metáfora para falar sobre o autoconhecimento, que é o mito da esfinge. Vocês já ouviram falar do mito da esfinge? Não. Esfinge é aquela... Já viram a esfinge do Egito, né? Sim. Corpo de animal, cabeça de gente. Então, naquelas cidades, eles colocavam uma esfinge na porta de cada cidade. Eles diziam que a esfinge protegia a cidade, né? Então, na cidade de Tebas, tinha a esfinge de Tebas. E a esfinge, quando chegava alguém de fora, né? Ela falava assim, ó, para você entrar, eu vou te fazer uma pergunta. Se você responder, você entra. Se você não responder, eu te devoro. Por isso que vem a frase, decifra-me ou te devora, da esfinge, essa frase. E ela falava, ela perguntava, né, fazia a seguinte charada, né? Qual que é o animal que anda sobre 4 patas de manhã, né, 2 patas à tarde e 3 patas à noite? E ninguém respondia, todo mundo era comido, né? Até que chegou Édipo e respondeu, né? Ele falou assim, esse animal é o próprio homem. Na infância engatinha, 4 patas, na idade adulta, 2 pernas ali, né? E na idade avançada usa algum acessório, né? No caso, na mitologia tá o bastão, né? Mas a bengala, enfim. E eles fazem a seguinte analogia, né? Isso mostra que o próprio homem não sabe quem ele é. Porque se ele soubesse, ele responderia a pergunta. Ele saberia que estavam falando dele. Então, esse é um conto que eles falam muito, assim, né? Eles apresentam muito para falar sobre o autoconhecimento, que o homem não conhece ele próprio, né? Até lá no Oráculo de Delfos, né? Vem aquela inscrição no Oráculo de Delfos, né? Do latim, acho que é nos, ty, que é conhece-te a ti mesmo, né? Era a base deles, se conhecer. E hoje em dia você vê a sociedade fugindo do autoconhecimento, né? Nossa, já passaram mais de 2000 anos e as pessoas não aprenderam ainda, né? Exatamente. Já tinha dado tempo de... Já. Parece que a gente está retrocedendo. Parece que a população está cega, surda e muda. As redes sociais fazem isso, né? O objetivo da rede social é exatamente isso. É te calar pro autoconhecimento, né? Você passa a viver a vida do outro o tempo todo na rede social e você deixa de viver a sua vida, né? Eles te colocam no piloto automático, né? Esse circuito que eu falei dopaminérgico, ele é a base da rede social, né? Você faz uma coisa prazerosa, o algoritmo te traz outra coisa prazerosa e ele entende que você gosta daquilo e vai trazendo. Então, você tem ali uma hiperestimulação dopaminérgica, isso pra tudo, né? Curtiu? Fiquei feliz. Vou fazer mais. É um reforço positivo. Dá a impressão até que a gente está adestrando um cachorro, né? A gente tem que entender que a tecnologia ela tem que vir ao nosso favor, não contra a gente. Ajudar. Ela não pode destruir a nossa saúde mental. A gente está ficando refém dela. Né? Mas olha aí um tema pra gente fazer depois, de vida saudável. E daí você começa a olhar, né, teoria da conspiração, né? As máquinas vão dominar a gente. Já tá dominando. Já dominou. Já tá dominando. Não vai dominar, já tá dominando. Eu falo que é tipo pular de paraquedas, né? Fala assim, a pessoa vai pular de paraquedas, ela tá sentindo várias sensações ali, né? Medo, angústia, insegurança, o que eu tô fazendo aqui? Ela pulou. Na hora que ela pulou, a sensação dela, antes de abrir, ela vai morrer. Quando ela abre... Ela tá o quê? Naquela sensação meio... Estou de voando, liberdade, né? Então, tô tipo... Naquele outro mundo, né? E depois, quando cai lá embaixo, fala assim, chega aí na Terra. Às vezes é a gente. A gente tá onde? A gente pulou, a gente abriu de paraquedas ou a gente já desceu? Tem gente que às vezes só tá com o paraquedas aberto. Tem gente que está para pular do paraquedas e não abriu. E tem gente que nem foi pro avião ainda para pular de paraquedas. Exatamente. É verdade. Doutora Juliana, a gente tá chegando ao final. Passar rápido, né? Uhum. E eu tenho mais 2 perguntinhas aqui. Uma delas é se você tem algum caso
para compartilhar com a gente, assim, para ajudar a nossa ouvinte, como você falou, às vezes fala muito em metáfora e às vezes a gente coloca um caso real aqui e muita gente acaba se espelhando ou se identificando com isso, né? Essa é a primeira pergunta. Tá. Uma história de sucesso. História de Você pode sucesso, trazer pra gente. Eu tenho algumas, né? Falando, me vem à mente duas. Né? Uma tinha, em relação à dieta e exercício, né? Ao sucesso da dieta e exercício que a gente está falando, né? Que é o tema. Eu tinha uma paciente que ela era obesa e ela chegou ao consultório por conta de não, né, ter êxito nas dietas. E a gente começou um processo de autoconhecimento e não é gostoso psicanálise não, viu? É doloroso, você mexe em ferida, você sai chorando. Eu tenho paciente que sai vomitando, que vomita no consultório. Ou marca de sexta porque sabe que vai ter dor de barriga o final de semana inteiro. A gente desenterra muita coisa, né? Então a gente começou esse processo de autoconhecimento com essa paciente sobre o porquê ela não conseguia fazer atividade física, não conseguia chegar ao corpo ideal. E depois de muito tempo a gente chegou ao motivo, né? A razão. Essa paciente, ela tinha sofrido um abuso, né? Na infância, perto da adolescência ali. E as tias sempre falavam, cuidado que o seu corpo tá bonitinho, cuidado que vai chamar a atenção de alguém. E realmente chamou, infelizmente, ela sofreu abuso. E isso ficou na mente dela, né? Então, ficar magra, ter um corpo bonito para ela hoje, significava o quê? Tá vulnerável a novos abusos. Então, ela fazia questão, inconsciente, tá? De deixar ela gordinha. Por quê? Porque assim ela estava protegida. Chama atenção. Né? Assim ela não chamava atenção. E daí, trabalhando na terapia, né? Aprofundando em tudo isso, ela entendeu, ela ressignificou isso. E como que a gente ressignifica? Qual que é a base da psicanálise, né? A Freud tem um texto de, acho que 1914, se eu não me engano, que chama Recordar, Repetir e Elaborar. Na terapia você recorda essas memórias que não é nada prazeroso, você vivencia ela várias outras vezes na sua mente, recorda, repete, até você entender que aquilo não precisa ser daquele jeito, que pode ser diferente, que é a ressignificação. Então ela entendeu que ela já não era mais uma criança, que ela já não era mais vulnerável, que ela tinha controle e segurança próprio, que ela poderia emagrecer. Deslanchou o emagrecimento, deslanchou. Esse é de uma paciente, né? De uma história que, né, de sucesso, deu certo. Eu tive um paciente também, que ele era obeso, né? E ele emagreceu ao longo da vida. E quando a mãe dele faleceu, ele voltou a ficar obeso. E daí ele procurou a terapia. Mas não pela obesidade, vinha compulsão alimentar também, mas por outras questões. E lembrando da infância, o que ele me dizia muito, né? Que ele comia muito e a mãe dele falava assim, você tem que parar de comer, você não pode engordar, você tem que parar de comer, você não pode engordar, ou seja, ele acabava chamando a atenção da mãe comendo. E quando a mãe morreu, ele começou a comer. O que ele estava tentando fazer? Chamar a mãe de volta, chamar a mãe de volta, não aceitava o luto, né? E quando a gente foi elaborando o processo do luto, ele foi entendendo, ressignificando tudo isso e ele voltou a emagrecer. E Juliana, isso aí são várias sessões ou às vezes em uma sessão você consegue... Olha, Lu, são várias sessões. Eu fiz 12 anos de terapia. 12 anos, aí, ó. E eu pretendo voltar. Fiz 12 com 3 terapeutas diferentes, assim. Parei, mas tá na minha listinha para voltar. Parar é necessário, às vezes. Às vezes é bom parar. Às vezes é necessário. Respondendo a primeira pergunta que você falou, né? Sobre a terapia se demora. A psicanálise, ela é... Falei para você, mudanças estruturais bem feitas levam tempo. Então, a psicanálise é isso. É uma ferramenta que leva tempo. Tem outras ferramentas, por exemplo, você pode utilizar da hipnose, né? Você pode usar a constelação, que eu uso a hipnose, a constelação. Os florais de Bach, eu uso os florais de Bach também. Tudo para auxiliar. Mas a mudança concreta vem com o tempo. Né? Até a psicanálise é eu bater na sua porta com educação e você abrir para eu entrar. Meus colegas hipnoterapeutas que me desculpem, né? Mas eu acredito que a hipnose dá um chute na porta e na mesma velocidade que ela vai, ela volta, né? Então, melhora e às vezes pode voltar tudo de novo, né? E eu acho que o fato de você ter consciência não significa que você vai mudar. Exatamente. Né? Você tem consciência daquele seu padrão de repetição,
Mas isso não quer dizer que no dia seguinte você mudou. Ela traz a consciência, tem que trabalhar aquele processo de consciência, né? Tem que Isso não, ressignificar. gente, eu adoro. Assim, Tem o que melhor ressignificar. investimento que eu fiz na minha vida Porque foi em terapia. E as pessoas acham assim, depois da terapia você tá curado. Não, é imagina. isso. Você se Você não conhece, morreu, né? Você entende. Eu sei que aquilo vai me deixar mal, eu não vou atrás daquilo, sabe? Eu sei que ali eu vou perder a paciência, evito aquilo. Ou vou sabendo que eu vou perder a sabedoria paciência. É o autoconhecimento mesmo. E da hipnose que você trouxe também, o que assim, me ajuda aqui no meu entendimento, mas muitas vezes o paciente procura alguém que faz hipnose, descobre a causa E tem que para. tratar. E tem que tratar. Você vai fazer Só o quê tem com que aquilo, tratar. né? O que você vai fazer com aquilo? Então. Pra que eu vou descobrir Ai, que alguma bom que coisa você que eu falou tô isso. lá na minha infância, quando eu tinha 9, 10, 12, 15 anos, Que bom que você que falou isso. eu descubro alguma coisa que estava esquecida no meu cérebro, que eu nem lembrava, me hipnotizou, lembrei. Nossa, aconteceu isso comigo. E agora? O que eu vou fazer com isso? Exatamente. Esse é o essa problema. questão. É essa questão. Eu sou hipnoterapeuta, mas eu uso a hipnose dentro do processo de psicanálise. Então, o paciente está ali 6, 8 meses, eu sei mais ou menos aonde está o problema e o paciente não está trazendo à tona, eu vou lá e abro com a hipnose, mas ele está sob tratamento. Né? Eu vou chutar Precisa a tratar. porta, mas eu vou colocar um peso ali para ela não voltar, entendeu? Eu vou tratar esse paciente. Agora, tem pacientes que vêm até o meu consultório pedindo só hipnose. E eu explico tudo isso. Eu falei, olha, pode vir coisa legal, mas pode vir coisa muito ruim. Você está disposto a continuar em terapia depois? Porque é uma caixa de Pandora, a gente não sabe, nem eu sei o que vai vir. Né? Eu tenho uma paciente hoje que ela é da psicanálise, ela é minha paciente, mas ela veio por uma hipnose. Do nada, ela lembrou de um abuso na infância, durante a hipnose, que ela tinha recalcado. Ela falou, nossa, agora tá tão vivo na minha mente, como que eu pude esquecer isso? Né? E agora, o que eu faço com essa pessoa? Né? Então, assim, não tô de maneira alguma julgando quem é só hipnoterapeuta, porque você pode Mas tem que fazer, tratar mas você tem que aquilo. indicar, né? Não, olha, não sei, eu não acredito muito que a hipnose seja tão efetiva do ponto de vista de Senão seria cura. muito simples, né? Eu Você acho que é descobre um o problema e se auxílio, vira. Um auxílio. É um uma auxílio, ferramenta. É uma ferramenta, porque você Exatamente. descobre e tem que tratar. Isso. Você descobrir e não tratar, isso pode te levar a uma piora da saúde mental. Os hipnoterapeutas, eles trazem a seguinte situação, né? Eles falam que... eles falam não, é o que acontece mesmo na hipnose. Você leva o paciente até esse momento do inconsciente. Você não, né? O inconsciente te leva até lá, ele que te chama até lá. E quando vem, né, esse cenário, durante a hipnose, você ressignifica ele. Então, você dá uma outra visão para aquilo. E você traz essa mensagem para o inconsciente, mostrando que não precisava ter terminado daquele jeito, né? Então, o paciente volta à consciência com aquilo teoricamente ressignificado. Mas eu, particularmente, eu acho que a ressignificação é algo muito mais profundo, muito mais trabalhoso, né? Muito mais evolutivo do que Uma única sessão de Exatamente, hipnose. Até porque às vezes você tá com aquele comportamento há 30, 40 anos. Não né? é? Exatamente. Como você vai mudar numa única sessão? Exatamente. Né? Você vê, Impossível. né? Isso Comportamental. É comportamental, é algo profundo, não tem que ser. Jung mesmo falava, né? A depressão é igual uma mulher vestida toda linda de preto, né? Quando ela bater na tua porta, manda ela entrar, manda ela sentar, oferece um café pra ela, conversa com ela pra entender por que ela tá ali, né? Hoje em dia, chega essa mulher de preto na porta, ó, medicamento, né, psicotrópico pra dentro, você manda ela embora, ela vai continuar batendo. Daí você aumenta a dosagem, aumenta as classes, ela vai continuar batendo, ela não vai embora da tua porta. Então é mais fácil você trazer ela pra dentro da sua sala, na psicanálise, entender por que ela tá ali, por que ela chegou ali e, né, conversar com ela. O inconsciente, ele tem uma voz bem sutil, sabe? Mas ele não cansa até ele ser ouvido. Né? Ele fica ali, né? Num comportamento repetitivo, numa angústia, numa ansiedade, numa depressão. Exatamente, a vozinha. A vozinha, né? Faz ou não faz? Não as esquizofrênicas, né? A E voz doutora, mesmo. se alguém quiser te encontrar para passar e fazer tratamento, onde a gente te encontra? Rede social, sim. telefone, endereço?
Onde que a gente pode te encontrar? Eu tenho nosso consultório, ele fica em Alphaville, né, na cidade, ali eu acho que é Tamboré já, não é mais Santana de Parnaíba, mas é em Alphaville, o consultório fica lá, depois eu passo o endereço, e o nosso Instagram, se quiserem acompanhar, né, a gente sempre fala sobre algum assunto lá, é @doutora Juliana Angeben. Né? É DRA Juliana Angeben. Depois a gente pode deixar Já em tá, algum... Já? Produção de apoio. Legal, legal, ótimo. Posso fazer uma última perguntinha? Pode. Quando a criança faz uma terapia infantil, né? Um exemplo. Eu fiz uma terapia, a primeira que eu fiz foi com 38 anos. Pô, 38 anos, passou um chão, né? E uma criança hoje que já, tipo, os pais separados, ou tá com problema de obesidade... Ela vai ser uma criança diferenciada próximo dos 20, 30 anos? Super. Não tenho dúvida que esse vai ser um ser humano muito mais bem resolvido do que qualquer outro da faixa etária dele, né? Sabe, Lu, eu acredito, assim, o autoconhecimento, né? Ele é tão importante que eu acho que ele deveria constar no currículo escolar. No mínimo. As crianças, elas sofrem muitas vezes porque elas não entendem as emoções delas, né? Elas não entendem quando elas estão com raiva, o porquê de estar com raiva. Elas não entendem quando elas estão inseguras, por que que elas estão inseguras. Então, tem várias emoções que vêm à tona na criança, normalmente, ou quando tem algum quadro mais específico, de divórcio, sei lá, agressão física dentro de casa, tal. Essas emoções vêm, elas não sabem o que fazer com a emoção, né? Então, elas se desesperam ali. Então, na terapia, por exemplo, a gente leva a criança também ao autoconhecimento, né? De uma maneira diferente, brincando. Elas reproduzem na brincadeira os medos, as ansiedades, as inseguranças. E a gente, é muito engraçado, é bonitinho ver, né? Eu tinha uma pacientinha, chamava Amanda, ela gostava muito de brincar com casinha de boneca, né? E os bonequinhos. Então ela vinha e falava umas coisas pra mim, e eu vinha e falava outras coisas pra ela. Eu ia resolvendo as situações, mostrando pro cérebro dela caminhos pra resolução dos conflitos dela. E ela aplicava aquilo no dia a dia. Sem, assim, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Porque não vai entender, né? Não, é no inconsciente que a gente trabalha. Entende? É no inconsciente. E com certeza essa criança vai se conhecer. Ela tem 3 anos de terapia com psicólogo. É uma evolução. Ela tem 6 anos. Ela conversa de adulto comigo. Elas falam de emoção. De igual para igual. Não é de criança, não. Papo de adulto, eu falo. Da onde tá tirando isso? Não acredito mesmo. Doutora Juliana, chegamos ao final do nosso podcast. Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, aqueles que estão aí lutando para cuidar da saúde física e da saúde emocional. A gente falou, é muito complexo, né? A gente não tem uma solução. Quiser a gente ter uma solução pontual, pronta. né? Tem um monte de gente vendendo solução pronta na internet, mas não compra não, porque não existe. Mas ela não existe. Então, qual é nem diria a dica, mas Sim, qual seria uma mensagem, o teu caminho, uma né? mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes que estão assistindo a gente? Sim. E que tem essas dificuldades que a gente falou, de seguir uma dieta, de cuidar da própria saúde, de se valorizar. Qual é a mensagem que você deixa para eles? Olha, eu acredito muito que o primeiro passo para o sucesso deles é o amor próprio, né? A gente tem que se amar. Se amar porque se a gente não se amar, nada anda, né? Então, o amor próprio, eu acho que é a primeira coisa que ele tem que ter em mente. Se perdoar pelas falhas, né? Na dieta, no exercício, se perdoar por várias outras coisas. Então, se amar. E a gente se ama também através do autoconhecimento. Então, buscando nesse amor próprio, se conhecer, se entender, né? Se desculpar, enfim, né? E depois de tudo isso, eu acho que a gente tem que ter muita resiliência, sabe? Às vezes a gente tem que sangrar por um propósito maior. Então, a resiliência, ela vem no final mesmo, que é aquele esforço, né? Aquela coisa a mais, de se aquietar frente a alguma situação, enfim. Mas ela vem com um propósito maior, né? Então, amor próprio, autoconhecimento e resiliência. E buscar ajuda. Buscar ajuda para tudo isso, né? Precisa buscar ajuda. Aline, suas considerações finais? Quero agradecer à doutora pelo nosso convite de estar aqui com a gente nessa noite. Obrigada a cada um de vocês que ficaram que ficou até esse horário, né? E
precisa cuidar da mente. Não adianta cuidar do corpo, cuidar da aparência se a gente não cuidar da mente. E a gente tem profissionais que podem te ajudar. Procure sempre esse profissional, um terapeuta, um psicanalista, para te ajudar. Uma endócrina. Um endócrino. Tem tudo aqui. Tem tudo. Tem É o equipe, time. né? É o time. Luciana. Eu quero agradecer a Juliana, a doutora, que trouxe aí bastante conteúdo pra gente. Eu acho que ela falou, é o mais interessante, o amor próprio, né? Então as pessoas esqueceram de se amar. Acho que antes de você cuidar de alguém, você tem que cuidar de você. Você tem que se olhar no espelho ali e ver que você é a pessoa mais especial que tem na sua vida. E mudança de hábitos, pessoal. Mudança de hábitos é uma coisa que você vai fazer aos poucos. Construir. Né? Então, nem que você consiga fazer, você consegue fazer pelo menos 2 ou 3 ou 4 vezes atividade física, alimentação vai mudando aos poucos. Não adianta fazer uma transição rápida, né? Tem gente que fala, você fez a transição? Eu posso fazer, fulano pode fazer, mas às vezes para você não vai funcionar. Tem gente que para de fumar de um dia para o outro, tem gente que para de comer açúcar de um dia para o outro. Mas como você falou, tem pessoas que vai comer o pão de queijo, vai tomar o leite e assim por diante. Então, acho que é isso, pessoal. Se cuida, se ama e assista o podcast. Quero agradecer, doutora Juliana. Foi um prazer ter Eu você que aqui com a agradeço. gente. Nos trouxe muito conhecimento. Eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Eu quero agradecer você que está assistindo a gente até agora. Compartilha esse podcast. Não esquece de deixar um like pra gente. Você encontra o Vida Saudável em Debate no Insta, no Spotify, no TikTok, no YouTube e onde mais você quiser. A gente está por aí disseminando conhecimento sério e verdadeiro, e um comprometimento que a gente tem aqui é de ser sem sensacionalismo, porque a gente quer passar uma informação, um conteúdo relevante para você. Então, ajuda a divulgar o nosso trabalho também. Gente, obrigada e até a próxima semana. Tchau, Tchau, gente. Boa gente. noite.